Olá, meu povo bom do EJA3. Eu sou o professor Regis, professor de Geografia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a população brasileira, a sua distribuição, a questão das desigualdades sociais, né? Espero que todos estejam bem, participando das aulas, chame seus amigos, né? Lembra, você tem essa videoaula e tem um texto para lhe ajudar, tá certo? Você responde ou só pelo texto, ou só pela videoaula, ou pelos dois, ou repete as videoaulas quantas vezes você quiser. Então fique tranquilo, fique bem e vamos ver um pouquinho sobre o Brasil, país maravilhoso que a gente mora, tá certo? Então vamos lá. A população brasileira é igual a vários países do mundo, ela fica concentrado em mais de uma parte, ela não fica distribuída igualmente pelo país. Então, no Brasil, nós vamos ter uma área que tem muita gente, vamos ter área que não tem quase ninguém, tá certo? Infelizmente, né, isso acontece em todo mundo, né? Há uma concentração de pessoas em determinados locais. E vamos descobrir agora aonde acontece essa concentração no Brasil. Tá certo? No Brasil, essa concentração ela vai acontecer no nosso litoral, tá certo? Ou seja, no leste, na parte leste do país. Se nós ficarmos no meio do Brasil, o que está à direita é leste, o que está à esquerda é oeste. Então, no nosso litoral leste, as principais cidades brasileiras estão na faixa litorânea do litoral leste. Ou então basta você entender que fica onde? No litoral. Isso é bem compreensível, né? Porque nós tivemos uma colonização que veio de fora, veio de Portugal, através do Oceano Atlântico. Então, os primeiros locais que os portugueses chegaram foram onde? No litoral. Então, por isso que as grandes cidades estão aonde? No litoral. As grandes cidades, nós vamos chamar de quê? As grandes concentrações populacionais. Essas concentrações populacionais, elas estão no litoral. Primeiro, é por onde inicia a nossa colonização. E segundo, tá certo? As atividades econômicas desenvolvidas por essa colonização eram feitas no litoral. Por exemplo, a plantação de cana-de-açúcar no litoral, a criação de animais no litoral, a mineração, a produção de café, as indústrias, tá certo? E o setor de serviço, tudo isso é prestado o quê? No litoral. Então, a maior parte da população brasileira, ela vai se concentrar onde, pessoal? No litoral. Por dois motivos, vamos lembrar. Primeiro, devido o seu processo de colonização, tá certo? Os portugueses, né, chegavam nos portos. Segundo, as atividades econômicas que foram desenvolvidas foram sempre no litoral, tipo cana-de-açúcar, pecuária, mineração, produção de café, indústria e a prestação de serviços. Então, entendeu por que no Brasil a maior parte das cidades, com muita gente, estão aonde? No litoral. Se você observar este mapinha que está aqui do lado, né? Aonde tem o vermelho, aonde eu tenho a maior concentração de pessoas. Quanto mais pinguinhos vermelhos eu tiver, mais pessoas eu vou ter. Então você vai observar claramente, né, as cidades no litoral vão possuir mais pessoas. É só ir acompanhando desde cima ali, ó. Belém tá vermelho, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Agora, lógico que a gente vai ter algumas que vão estar mais em vermelho, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, tipo Salvador, tipo Fortaleza, tipo Recife, tá certo? Então, as nossas principais concentrações estão aonde? No litoral. Embora, se a gente observar o mapa, a gente vê uma boa concentração no Distrito Federal, lá em Brasília, lá em Manaus, tá certo? Mas a maior parte da concentração populacional do Brasil vai estar onde? No litoral, pelos motivos que eu já lhe falei antes. Quais são os dois motivos? Né? Pelo nosso processo de
colonização e pelo nosso desenvolvimento das nossas atividades econômicas, como cana-de-açúcar, café, mineração, tá certo? As plantações de café, tá certo? Como eu falei anteriormente para você, tá certo? Fique tranquilo, vamos lá. Bom, esse país que tem tanta gente concentrada no litoral, ele traz, infelizmente, uma característica que era bom a gente não ter, mas a gente tem. As famosas desigualdades sociais, tá certo? Bom, o que é essa desigualdade social, tá certo? É um grupo de pessoas possuir certos direitos, certas condições, e outro grupo não ter essas mesmas condições, tá certo, pessoal? Infelizmente, pessoal, o Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo, tá certo? Essa desigualdade pode ser percebida pela diferença de renda, tá certo? Entre grupos, no acesso à moradia, no acesso aos bens de consumo, a serviço médico, tá certo? Um dos aspectos da desigualdade social é a concentração de renda, ou seja, um pequeno grupo, né, possui a maior parte da renda do Brasil. Vou dar um exemplo aqui do IBGE. 1% dos mais ricos teve rendimento mensal em torno de R$28 mil. 1% da população rica ganha R$28 mil em média, pode ser mais. Enquanto 50% da população ganha em média 754 vezes. Ou seja, 37 vezes menos do que ganha. Então, esse tipo de coisa é que vai causar a famosa o quê, pessoal? Desigualdade social. Um pequeno grupo ganhando muito e um grupo muito grande ganhando pouco, tá certo? Então, isso se chama o quê? Desigualdade social. E esse é um dos grandes problemas da população brasileira, essa questão o quê? Da desigualdade social. Não é que não possa ter rico, pode sim, qualquer país tem que ter ricos, tá certo? O que não pode, eu ter uma massa gigantesca ganhando pouquíssimo, né? Isso causa o quê? A famosa desigualdade social. Como grande característica desta desigualdade social, eu vou ter a chamada o quê? Concentração de renda. A concentração de renda reflete em um país, né, que uma minoria detém a maior parcela dos rendimentos e a maioria se apropria de uma pequena parcela dos rendimentos. Aí aquela famosa frase: enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Isso é o quê? A concentração de renda, tá certo? Muitos, né, tem pouquíssimo e poucos têm muito. Isso se chama o quê? Concentração de renda, tá certo? Ainda existe a desigualdade, né, do trabalho entre o homem e a mulher. A mulher exercendo as mesmas atividades e recebendo salários o quê? Inferiores. Botei uma charge, que é uma figurinha, para a gente ver aqui esta questão das desigualdades sociais. Ó. Veja, ó, a primeira figurinha. Será que o Papai Noel já leu a minha cartinha, o pobre lá, o trabalhador, né? Aí passa um carro. Papai Noel acabou de ler no meu WhatsApp, né, a mensagem. Para você ver em tom de brincadeira e modernidade, né? E isso se chama o quê? Desigualdade social. Né? Enquanto um está numa carroça falando de cartinha, outro passa num carro com ar-condicionado, né? Usando os meios de comunicação. Então, o grande desafio do nosso país é o quê? Diminuir esta desigualdade social, tá certo? Bom, como eu falei para você, além da desigualdade social no geral, eu tenho a desigualdade de gênero, né? Aonde o homem vai receber mais do que a mulher. Muitas vezes a mulher tem a mesma qualificação ou mais do que o homem, né? E existe uma diferença salarial. Apesar dos avanços dos últimos anos, as mulheres continuam ainda em uma posição desfavorável no mercado de trabalho. As mulheres são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos,
como a criação dos filhos, cuidar da casa, tá certo? Então, ela tem a chamada tripla jornada, né? 2 turnos fora de casa, chega, ainda tem que cuidar da casa, do menino, tá certo? E em muitos locais de trabalho, os salários são o quê? Menores. E isto se chama o quê? Desigualdade. Também quando elas ocupam um cargo de comando, de chefia, tá certo? Elas também recebem salários menores, tá certo? Então, isso se chama o quê? Desigualdade social. A gente mostrou aqui um gráficozinho de 2017. Vejam, a diferença salarial, não é? No Brasil, em média, né, o homem recebe R$ 2.431 e a mulher R$ 1.833. Na região Nordeste, que é a nossa região, em média, o homem R$ 1.596 e a mulher R$ 1.338. É até relativamente próximo. Mas já na região Sudeste, o homem recebe R$ 2.870 e a mulher recebe R$ 2.014. Tá certo? Então vejam, uma diferença salarial só pela questão de gênero. E isso se chama o quê? Desigualdade social. Essa é mais um dos desafios da população brasileira, da sociedade brasileira, acabar com essas desigualdades. Aliás, com todos os tipos de desigualdade. Tá ok? Então você vai responder agora 5 perguntinhas desse nosso bate-papo. E o que eu falei está escrito ali também no textozinho que acompanha o link desta videoaula. Fique bem, faça as atividades e até a próxima semana.